celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. O mandamento de hoje, no qual vamos meditar, é: sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Nós leremos os versículos 1 até 17. Assim está escrito no texto sagrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei
o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, nesse instante nós queremos rogar que o Teu Santo Espírito mais uma vez fale conosco, que mais uma vez o Senhor revele a Tua vontade para a nossa vida, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, retirando todo obstáculo que nos impeça de receber, aceitar e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Ajuda-nos, pois, para que nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós escape ao nosso entendimento, para o nosso crescimento. É a oração que fazemos, mais uma vez, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre Jesus. Será que ele de fato existiu? Ou a sua história é mais uma invenção religiosa? Será que ele é realmente quem diz ser? Ou é apenas mais um impostor? Enquanto há dúvidas sobre Jesus na mente e no coração, é impossível cumprir os mandamentos com inteireza e integridade espiritual. Alguém pode até tentar cumprir os mandamentos de Jesus como se estivesse praticando uma filosofia de vida, seguindo o bem, praticando o bem, querendo fazer o bem. Mas em algum momento não conseguirá ficar em paz consigo mesmo se Jesus de fato não for o seu Senhor e Mestre. Se a razão de seguir o exemplo dele não estiver baseada numa profunda convicção de que Jesus é Deus, se apresentando à humanidade em carne e osso. Essa convicção é necessária para que sejamos capazes de cumprir os mandamentos de Jesus. Várias são as possibilidades de haver um conflito interior se Jesus não for de fato seu Senhor, seu Salvador e Mestre. Mesmo para aqueles que já reconhecem a Jesus como sendo Deus, habitando entre os homens, há a possibilidade de conflito interior na obediência. Como eu ia dizendo, várias são as razões ou possibilidades de haver conflito interior quando Jesus não é de fato Senhor, Salvador e Mestre. Mesmo para aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e seu Mestre, muitas vezes esses conflitos surgem, porque esses conflitos são decorrentes de seguir a vontade de Deus ou seguir a nossa própria vontade. Mas a diferença entre os que creem firmemente em Jesus e os que ainda têm dúvidas sobre Jesus
é a presença do Espírito de Cristo habitando em nossas vidas. É essa presença do Espírito de Cristo que nos capacita a permanecer na fé em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Sem o Espírito de Cristo, a pessoa é capaz de declarar que Jesus é Deus encarnado, como escreveu o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 1 a 3, quando ele diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, o apóstolo João ele está deixando muito claro que há necessidade de reconhecer que Jesus, de fato, era homem, tanto quanto Deus, enviado de Deus. Portanto, a obediência a Jesus está diretamente vinculada à capacidade de reconhecer e confessar que Jesus de fato viveu em carne aqui na terra, que ele é de fato quem diz ser, que ele morreu e também ressuscitou. Mas o mais importante para a obediência aos mandamentos de Jesus é aceitá-lo como o modelo proposto por Deus para ser seguido. Por isso o tema da nossa meditação nesta noite. Palavras de Jesus numa linguagem bem popular. Sigam o meu exemplo. No texto bíblico que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17, nós encontramos um dos mais belos registros acerca do relacionamento de Jesus com seus discípulos. O momento final se aproximava, era Páscoa e dentro de mais 2 ou 3 dias, Jesus estaria sendo pendurado no madeiro. Eram os seus últimos instantes de relacionamento com seus discípulos. Ele aproveita essa última Páscoa que passaria com seus discípulos para ensinar-lhes valores fundamentais do reino de Deus, que não é baseado em comida, não é baseado em bebida, fama ou riqueza, mas é baseado na perfeita vontade de Deus. Algumas frases de Jesus neste texto merecem destaque. E eu vou fazer primeiro destaque no versículo 13. Palavras de Jesus. Ele diz: Vós me chamais mestre e Senhor. Jesus se declara mestre e Senhor, confirmando o que pensavam os seus discípulos acerca dele. Afinal, eles haviam deixado tudo o que faziam para seguir Jesus, para estar com Jesus, para viver com Jesus. Eu acredito até que é muito possível que em alguns momentos, os discípulos que eram pescadores, eles de vez em quando tiravam um tempinho para ir pescar, mas eles estavam dedicados ao chamado de Jesus. Nessa declaração há algo muito sério para o qual nós precisamos atentar. Jesus não está se referindo aqui a um relacionamento como o que temos com um professor
em nossos dias. Vós me chamais mestre e Senhor, e de fato eu sou. Jesus não está se referindo aqui ao tipo de relacionamento que um aluno tem com o seu professor e vice-versa. Não. Aliás, esse relacionamento entre professor-aluno, aluno-professor nos dias atuais tem se deteriorado a ponto de verificar-se que há alunos que agridem os seus professores. Não é esse tipo de relacionamento de que Jesus está falando aqui. Aliás, algo inconcebível no relacionamento com Jesus, do discípulo e do mestre, esse tipo de comportamento que muitas vezes se evidencia numa relação entre professor e aluno. Mais do que aprendizes, discípulos são seguidores. Não apenas aprendizes, são pessoas dispostas a seguir seu mestre e a lhe obedecer invariavelmente. Se você declara que Jesus é seu mestre, então você deve se colocar na posição de discípulo dele. E isso significa que você deve estar disposto a seguir e a obedecer a Jesus em quaisquer circunstâncias. A segunda frase de Jesus nesse texto que eu quero fazer destaque está no versículo 15 e no versículo 16. Jesus diz aos seus discípulos: o servo não é maior que o mestre. Como eu fiz, façam também. Na vida, há 3 formas de você fazer as coisas: a sua maneira, a maneira dos outros e a maneira de Jesus. Invariavelmente, nós seguimos uma dessas 3 maneiras de fazer as coisas. Quando você se torna discípulo de Jesus, você escolhe fazer tudo à maneira de Jesus. Você pode até perguntar a Jesus se a maneira como você quer fazer algo é aprovado por Ele. Você pode até fazer essa pergunta, mas em última instância, a última palavra é a palavra de Jesus. Se Ele disser não, a maneira como você quer fazer não é correta, não é certa, não agrada a Deus, se eu sou discípulo de Jesus, se você é discípulo de Jesus, então devemos fazer à maneira de Jesus. É bem verdade que o mundo tenta nos pressionar a fazer as coisas também à sua maneira. É bem verdade que amigos e familiares que não têm um compromisso com Jesus também muitas vezes nos pressionam a fazer as coisas à sua maneira e não à maneira de Jesus. Mas quem decidiu, quem escolheu, quem aceitou ser discípulo de Jesus deve fazer tudo à maneira de Jesus. Se unirmos a declaração de Jesus, registrada pelo evangelista João, nesses versículos 15 e 16, a outra declaração de Jesus, registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 29, no qual meditamos no domingo passado, na meditação anterior, nós temos o entendimento pleno de qual seja a maneira de Jesus de fazer as coisas. Ao unirmos as 2 declarações de Jesus em uma só, teremos o seguinte: preste atenção, o servo não é maior que o mestre. Como eu fiz, façam também. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nessa junção dessas 2 declarações de Jesus também há algo extraordinário que nós precisamos prestar atenção. Ao contrário de muitos que se dizem mestres, Jesus não se colocava numa posição elevada sobre seus discípulos, ou numa posição de mandatário, embora tivesse autoridade para tal. Tampouco se colocava na posição de um tirano que queria ser servido o tempo inteiro. Jesus apresentou-se como servo sofredor,
para que por meio de seu exemplo, seus discípulos não tivessem um espírito altivo, resultante dos prodígios, sinais e maravilhas que eles veriam realizados e seriam capazes de participar em nome de Jesus. E a Bíblia está cheia desses registros, em que os apóstolos, saindo após a ascensão de Jesus para anunciá-lo como Senhor, Salvador e Mestre, puderam participar de coisas extraordinárias, obras tremendas que Deus estava fazendo através deles. Mas eles não deveriam ter um espírito altivo, eles deveriam seguir o exemplo do Mestre. Eu e você também temos o desafio de sermos humildes de coração como discípulos de Jesus. Mesmo que você ou eu vejamos milagres acontecendo na nossa vida ou na vida daqueles por quem nós intercedemos, porque a glória e a honra de toda maravilha que seja realizada na minha vida, na sua vida ou na vida de por quem nós intercedamos, toda honra e toda glória pertencem a Jesus. No máximo, eu e você temos apenas o privilégio de fazer parte daquilo que Jesus está realizando. A terceira e última declaração de Jesus que eu quero destacar nesse texto de hoje se encontra no versículo 8. Jesus disse aos seus discípulos, e aqui especificamente diretamente a Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Segundo o comentário Brodman, o uso da água para lavar pode sugerir que o trabalho humilde de Jesus visava purificar seus seguidores de pecado por sua morte próxima. Na cruz, Jesus derramaria sua misericórdia, seu perdão e sua compaixão pelos pecadores. Portanto, o gesto de lavar os pés aos discípulos é um gesto simbólico da parte de Jesus, que está oferecendo antecipadamente misericórdia, perdão e compaixão, algo que os discípulos não compreenderam naquele momento. E Jesus mesmo disse isso a Pedro: o que faço agora você não entende. Mas o entendimento viria depois da morte e da ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Essa falta de compreensão acerca do que está acontecendo, de fato, é externada por Pedro ao rejeitar a atitude de Jesus. Mas Jesus insiste que se Pedro se recusasse a ser lavado, não teria vínculo com Jesus. Ele não aprenderia o que é ser discípulo de Jesus, porque o discípulo não é maior que seu mestre. Mais que isso, Pedro estaria recusando a graça de Deus que estaria sendo derramada através de Jesus na cruz. Este diálogo entre Jesus e Pedro ilumina de modo brilhante a dinâmica de uma fé em formação, processo pelo qual qualquer pessoa que queira ser discípulo de Jesus tem de passar. Mais do que ensinar seus discípulos a fazer algo por alguém, na lavagem dos pés, Jesus estava ensinando os seus discípulos o que deveriam ser. Eles deveriam seguir o exemplo de Jesus. Eles deveriam fazer como Jesus. Não apenas levar a outros algo que seja necessário com humildade, mas serem também misericordiosos
perdoadores e compassivos. Sigam o meu exemplo, é a ordem de Jesus. Se me chamais mestre e senhor, e se o servo não é maior do que o seu senhor, se eu vos lavei com misericórdia, perdão e compaixão, façam o mesmo. Ofereçam a todos, indistintamente, o que Deus já dispensou gratuitamente. Façam isto como eu fiz. Não façam como vocês querem fazer, nem como os outros querem que vocês façam, mas como eu fiz, eu quero que vocês façam. É a minha voz que vocês devem obedecer, e é o meu exemplo que vocês devem seguir. É o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos naquele momento. E é o que Jesus está dizendo também a mim e a você nesse momento. Se você quer ser discípulo de Jesus, siga o exemplo dele. Você está pronto para essa caminhada, para essa jornada? Você está pronto para não apenas viver uma vida para o bem, mas viver uma vida em completa obediência a Jesus? Siga o exemplo do seu Senhor, do seu Salvador e Mestre. Vamos bendizer ao Senhor com mais um cântico espiritual nesse instante. Após esse cântico, nós teremos oportunidade de orar. E eu gostaria que você, que tem algum motivo de oração nesse instante, uma aflição, você que está aí procurando soluções para a sua vida, você que está aí em busca de cura mesmo para as suas dores, para as suas enfermidades, para as suas angústias. Eu gostaria que após o cântico então você orasse conosco. Eu vou convidar a Adriana, minha esposa, para fazer essa oração logo após o cântico que nós vamos entoar nesse instante. Neste momento vamos cantar Teu amor não falha. Sabemos o quanto Deus é grande, o quanto Cristo nos salvou naquela cruz e Ele ainda continua nos amando e a gente não merece tanto esse amor porque somos pecadores. Mas Cristo Ele nos ama do jeito que a gente é. Teu amor não falha e nunca falhará. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca
pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.